Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos, o primeiro e, para mim, o mais maravilhoso que tem da doutrina espírita. Hoje nós vamos estudar as questões de 484 a 488, que trata da afeição que espíritos dedicam a certas pessoas. Então, sem demora, na pergunta 484, os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições, como consequência da conformidade dos sentimentos. Eu sempre vou repetindo, que assim, a diferença de nós para o mundo espiritual é a ausência do corpo físico. O resto é tudo igual. Portanto, aqui se você gosta de alguém, no mundo espiritual você vai gostar também. Você vai gostar de certas pessoas, de certos comportamentos, vai se enturmar com certas... Entendeu? No mundo espiritual também do mesmo jeito, certo? Então, bem simplesinho. 485. É exclusivamente moral a afeição que os espíritos dedicam ou preferem a certas pessoas? A verdadeira afeição nada tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se uma reminiscência das paixões humanas. Então, assim, a gente não vai gostar só de pessoas... Quando a gente fala a gente, eu estou falando a gente espírito no mundo espiritual. Não vai gostar só de pessoas que são moralmente melhores que a gente. A gente vai gostar de pessoas que a gente vem nas últimas encarnações, né? Nossos familiares, nossos amores, filhos, pais, enfim. E não sendo muito lógico assim, só vou gostar quem tem a moral parecida com a minha ou quem tem moral melhor, entendeu? A gente se afina. A gente continua se afinando no plano espiritual. 486. Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes seja possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males, quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirais deles, assemelhando-vos, em tais casos, ao doente que rejeita a beberagem amarga que o há de curar. Então, claro que os espíritos se importam com a gente, fica feliz com as nossas conquistas e ficam tristes quando a gente não sabe aproveitar os momentos ruins de dificuldade, quando a gente não aceita o tal remédio amargo. Aí eles ficam tristes. Mas se a gente cai em desgraça, alguma coisa assim, tudo é aprendizado. Então, este espírito ele não vai ficar com dó. Os espíritos que gostam da gente não vão ficar com dó. Até mesmo porque eles têm uma compreensão muito mais expandida, né, do que é a vida espiritual, o que é a verdadeira vida. E a gente está passando por um estágio que fecha muito a nossa mente aqui na Terra, no mundo físico. Então, obviamente que eles não vão ficar aflitos porque eu tenho que fazer uma cirurgia, aí os nossos espíritos familiares ficam tudo chorando, desesperado. Não, né? Vamos combinar que não faria sentido nenhum. Mas eles só se entristecem muito se a gente bombar nas provas, né? Se a gente se revoltar contra Deus e ir para os caminhos que não sejam os melhores caminhos. Estou falando dos espíritos amigos, dos bons espíritos, tá? Porque os infelizes adoram rir da nossa desgraça, né? Mas qual a diferença do mundo aqui físico? Nenhuma. 487. Dentre os nossos males, de que natureza são os que de mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou morais? Entendeu a pergunta? Então, o que os espíritos mais se afligem quando a gente passa por mal físico ou mal moral? Quando a gente fica doente, está com uma aprovação física, ou se a gente tem um desvio de caráter e faz as coisas erradas moralmente? Olha aí a resposta. O vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Daí decorre tudo mais. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. Entendeu? Claro, eles
se importam realmente com não os males físicos, mas sim com os males morais. Então eles vão se importar com isso. Aí o Kardec traz uma observação interessante, olha. Sabendo ser transitória a vida corporal e que as tribulações que lhes são inerentes constituem meios de alcançarmos melhor estado, os espíritos mais se afligem pelos nossos males devidos a causas de ordem moral, do que pelos nossos sofrimentos físicos. Todos passageiros, poucos se incomodam com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal qual fazemos com as mágoas pueris das crianças. Vendo nas amarguras da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como a crise ocasional de que resultará a salvação do doente. Compadecem-se dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos dos de um amigo. Porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, os apreciam de um modo diverso do nosso. Então, ao passo que os bons nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro, os outros nos impelem ao desespero, objetivando comprometer-nos. Entendeu? A explicação do Kardec é divina, né? Sempre maravilhosa, sem ter nenhuma dúvida. Gostei desse exemplo de não vai se incomodar com as nossas desgraças, como a gente não vai se incomodar com uma criança que levou um tombo e tá chorando. Você vai desesperar? Você sabe que aquilo vai passar, que é só mais um acontecimento, ainda mais no mundo espiritual, né? E a última pergunta de hoje. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida, e quase sempre vos protegem como espíritos, de acordo com o poder de que dispõem. E a subpergunta, são sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, mas esquecem-se do que os olvidam, ou seja, sim, todos os nossos familiares, amigos que nos precederam, né, no retorno para a vida espiritual, ou seja, que morreram, obviamente que continuam nos gostando da gente. Não muda nada, gente. A morte é só a gente se despe do corpo físico, mas continua a mesma pessoa no mundo espiritual. Não muda nada. Então, você está gostando de alguém, você continua gostando de alguém. Você está odiando alguém, você continua odiando alguém. Você só virou espírito, não virou santo, nem anjinho, tá? E claro que, desde que a gente não esqueça aqueles espíritos, né, que foram antes da gente, voltaram para a pátria espiritual, eles também não nos esquecem. Mas o que é isso perante a família mundial, né? Uma única vida, nós temos tantas pessoas que nos são caras, que talvez não estejam nessa vida exatamente com a gente, né? E que quando a gente voltar vai reencontrar feliz da vida. Nunca se sabe. Então, os amores são eternos, os laços amorosos são eternos, isso que é mais maravilhoso. Tá bem? Por hoje é só. No próximo episódio nós falaremos sobre anjos da guarda, espíritos protetores familiares ou simpáticos. É muita coisa, então vai estar fantástico. Eu te espero como sempre. Até lá. Tchau.